Era uma vez um menino chamado Paulo, mais conhecido como Paulinho. Paulinho adorava conversar com as pessoas mais velhas, porque com elas ele aprendia muitas coisas e por isso ele era muito conhecido e muito querido no seu bairro. Ele tinha muitos amigos e a maioria pessoas adultas, como seu Misael. Seu Misael era o jardineiro da praça. Paulinho o conheceu enquanto brincava na pracinha. O seu Misael ensinou o nome de todas as flores da praça para o Paulinho. Com Misael, o menino Paulo também aprendeu que os insetos que ele tanto odiava são importantes para as flores, pois fazem a polinização e garantem a reprodução. Então, quer dizer que se não existissem insetos, não haveriam flores? Pelo menos, não todas essas variedades que você está vendo, menino, falava seu Misael. Paulinho passou a olhar os insetos de outro modo depois dessa informação, e daquele dia em diante ele não teve mais medo de inseto. Outra pessoa que ele também conhecia era a Dona Marinalva. Isso, Dona Marinalva era a confeiteira do bairro. Fazia bolos e doces deliciosos. Todos os dias, depois da escola, Paulinho ia lá no portão dela chamar: Dona Marinalva! Entra, menino! Ele entrava e lá estava Dona Marinalva, sovando suas massas, moldando seus docinhos e confeitando seus bolos. E é claro que Paulinho ganhava muitas guloseimas. Mas não era só por isso que ele gostava de ir lá. Ele amava ir lá porque ele ficava fazendo um monte de perguntas para ela e Dona Marinalva respondia com toda a paciência e explicava tudinho para ele. Com Dona Marinalva, ele aprendeu que se não colocar fermento na massa, ela não cresce. E assim, as aulas de química começaram a fazer muito mais sentido para ele. Dona Marinalva também ensinou a contar os docinhos até darem 100, um cento. E assim ele ajudava Dona Marinalva a contar os docinhos. Aprendeu a fazer o doce bicho de pé, aquele rosinha. E aí ele percebeu que ela colocava um corante e fazia a mágica acontecer. Fazia aquela transformação. E para ele isso era uma magia. Outra coisa que ele também, outra pessoa que ele também conheceu, sabe quem foi? Ele conhecia também a Dona Gertrudes. Dona Gertrudes era benzedeira. Ela rezava e fazia remédios para qualquer pessoa doente do bairro, remédios naturais. Na verdade, vinha gente até de fora para se consultar com ela. Paulinho tinha medo dela no começo, mas depois ele percebeu que não era tudo isso, apesar dele achar ela muito séria e muito misteriosa. Mas depois ele percebeu que ela era uma boa pessoa. E vindo Dona Gertrudes atender, ele aprendeu muitas coisas como: mel é bom para bronquite, camomila para cólica, hortelã para tosse, cidreira é bom para gente nervosa e gengibre para digestão. Paulinho tinha muitos amigos mesmo. Um belo dia, seu Misael pediu para o Paulinho que ele lesse a placa. E outro dia, Dona Marinalva pediu que ele anotasse uma receita. E no outro dia, a Dona Gertrudes pediu que ele fizesse uma conta. E foi assim que Paulinho descobriu que seu Misael, Dona Marinalva e Dona Gertrudes nunca tinham ido à escola. E eles não sabiam ler, não sabiam escrever e nem fazer conta. Mas ele tinha aprendido tantas coisas com eles. Talvez até muito mais do que na escola. Ele chegou a pensar assim que pessoas como seu Misael, Dona Marinalva e Dona Gertrudes nem precisavam ir à escola, pois eles já sabiam tudo o que necessitavam para viver. Mas depois ele percebeu que isso
isso era um engano. Porque, na verdade, o conhecimento escolar fazia muita falta na vida deles. Eles não conseguiam ler placas de sinalização, não conseguiam pegar um ônibus sem ajuda, não conseguiam ler as correspondências, tinham dificuldades com as contas do mês e eles tinham muita vontade de ler um livro, por exemplo. Mas, então, ele ficou imaginando como seria se ele conseguisse convencê-los a irem à escola. Mas logo ele desistiu dessa ideia. Sabem por quê? Porque o Paulinho percebeu que aquela escola não estava preparada para receber o seu Misael, a dona Marinalva e a dona Gertrudes. Porque naquela escola que ele estudava, eles seriam apenas analfabetos. Ninguém saberia valorizar todo o conhecimento que eles tinham. A escola tinha que ser outra, mas essa escola, capaz de acolher todas as pessoas e os seus saberes, ainda não existia. Bom, o tempo passou e Paulo se transformou num adulto. Isso! E chegou o momento dele escolher a sua profissão. E sabe o que ele escolheu? Ele escolheu ser professor. Porque ele gostava de ensinar? Não! Porque ele gostava de aprender. E ele acreditava que como professor, ele poderia aprender muito ensinando e ensinar aprendendo. Mas, na verdade, Paulo queria muito mais do que isso. Ele queria mudar as escolas. Ele sonhava com a escola em que o conhecimento do aluno fosse valorizado, em que os conteúdos fizessem mais sentido na vida real deles. Então, ele começou a trabalhar em método. Um método revolucionário, capaz de mudar o mundo. E escreveu muitos livros, escrevia com tanta paixão, mas com tanta paixão, ele era criativo, ele inventava palavras bonitas como esperança, andarulhar, e todo mundo que lia ficava apaixonado. E assim, os seus livros rodaram o mundo e Paulo viajou o mundo inteiro falando do seu método, o método baseado no amor à educação. E foi assim que pessoas como seu Misael, dona Marinalva e dona Gertrudes passaram a ser acolhidas nas escolas e os seus saberes foram valorizados na educação popular. Se Paulo não tivesse morrido em 1997, com 76 anos de uma vida incrível, esse ano de 2021, para ser mais precisa, agora no dia 19 de setembro, ele faria 100 anos. Mas como a vida dele ainda pulsa, né, aqui na Terra, através de seus ensinamentos, o mundo inteiro aplaude Paulo Freire. Parabéns, mestre, patrono da educação brasileira!